das coisas que tu precisa. Então tá bom. A gente vai, como você pode ver no sumário aqui nessa explicação da natureza da estatística, nós temos três seções importantes para ser estudado, né? A estatística descritiva, que vai te dizer, né, termos, elementos que descrevem os teus dados. Por exemplo, quando tu vai estudar um conjunto de dados, tu não vai estudar dado a dado, um a um. Normalmente, tu vai resumir esses dados em grandezas, como a média, como a mediana, coisas assim, ou mesmo a representação de todos esses dados, como, por exemplo, numa tabela ou numa caixa de bigodes, como vocês chamam em Portugal. Tá bom? Isso seria a descritiva, a estatística descritiva, descrever os seus dados. Você não está fazendo nada ainda com eles. Né? Ok. Depois vem a probabilidade, que é onde aparecem aquelas distribuições que você falou, normal, binomial, que serve para, vamos dizer assim, analisar, como é difícil descrever probabilidade sem falar probabilidade, né? Mas descrever a quantidade de possibilidades de que ocorra algo, né? De que ocorra uma determinada situação. E existe toda uma série de axiomas que são necessários decorar para conseguir resolver os problemas matemáticos aqui. E, finalmente, quando tu tiver as descrições, tu tiver uma forma de entender a probabilidade de que algo ocorra, você pode inferir, então, de que algo vai acontecer ou não. E aqui entra, então, os testes de hipótese, né, os intervalos de confiança, e coisas do gênero, tá bom? Então, tem muito chão até lá, mas eu quero que você repare uma coisa. Essa apostila, ela tem 100 páginas, né? Então, ela é uma apostila bem concisa. Portanto, né, nós vamos passar aqui por algumas coisas que na faculdade, né, tu demorarias 1 mês, 2 meses, né? Nós podemos fazer isso em uma aula, se for o caso, porque nós estamos aqui só eu e você, não é mesmo? Então, a coisa pode andar um pouco mais rápido. Mas lembre-se que é importante que tu estude sozinho aí, caso tu realmente precise disso para passar, né? Tu precisas tirar metade da nota. Acho que é possível, sim. Não tem problema, né? Tu falasse que precisa de 10, de 20, né? É assim, eu ainda estou a pensar, porque vai haver uma frequência agora dia 13 de Abril. Pronto, e eu tenho aqui que gerir um bocadinho a minha vida profissional. Também se compensa ir a Portugal em termos de viagem monetária para fazer um exame, se não estiver preparado, porque eu posso fazer 2 frequências. Se eu tiver uma média de 10, eu já não preciso de ir a exame, fico com a cadeira feita. Se não conseguir fazer as frequências, eu tenho, como sou trabalhador estudante, tenho 2 hipóteses de fazer em exame. Faço o primeiro exame e, como sou trabalhador estudante, eu tenho sempre uma hipótese, a segunda hipótese, se não conseguir passar. Mas pronto, aí depois já se põe as férias, já se põe naquela altura que é difícil encontrar professores para tirar dúvidas, e ainda não sei, ainda estou a pensar, ainda estou a ponderar se consigo ir lá no dia 13 de abril, pelo menos fazer esta primeira frequência, ou tentar. Pelo menos se eu conseguir, que acho que é a parte mais fácil, que se conseguir tirar um 12 ou 13, era muito mais fácil depois para a segunda parte fazer uma média de 10. Muito bom, muito bom. Eu acho que tu consegues, claro, eu não vi o nível de questões que tu tens, né? Mas a ideia é essa. Eu depois posso enviar por WhatsApp, tipo os últimos testes ou frequências. Isso é bem importante, né? Até para eu mesmo saber o nível que eu tenho que te cobrar ou fazer a aula, percebe? Ok. Beleza. Muito bem, então ele vai começar a definir algumas coisas importantes aqui, como população e amostra. Veja, isso parece muito óbvio, né? População é todo mundo, a amostra é um pedaço dessa população, mas quando a gente está fazendo quando a gente está fazendo uma questão de estatística, às vezes a gente esquece isso, então é importante deixar claro. Vão ter muitas questões onde tu estás a trabalhar com a população e outros tu estás a trabalhar com a amostra, isso muda bastante coisa, tá? Bastante coisa. Talvez mude até qual equação tu tens que usar e por aí vai. Então tá bom. Beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos ler a primeira aqui. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, selecionaram-se 30 inquiriram-se sobre o programa de televisão preferido, sendo respondidos os programas preferidos, telejornal, novelas e cinemas, com 10, 12 e 8 alunos, respectivamente. Muito bem. Tu saberias, então, com esse breve enunciado, me dizer
qual é o valor que indica a população e qual é o valor que indica a amostra? A população, 3.000 alunos, e a amostra serão 30. Perfeito. Muito bem. Agora vamos para essa aqui. Para saber a aceitação de uma nova raça. Bem, só mais essa, né? Leia o enunciado Ok. aí e me diga se tu Para saber a sabes me aceitação de definir. uma nova ração querida para filhotes de médio porte, uma empresa selecionou 200 filhotes, ou seja, aqui 200 filhotes será a população, com até 6 meses de idade de diversas raças de médio porte, e contabilizou em guarda deles. Aqui a amostra é os filhotes de médio porte até 6 meses, certo? Ah, certo, você está a me dizer que é isso, mas qual é esse valor? O da amostra Sim, da amostra. Bem, tu é podes me essa. dizer a população e a amostra. Quem que seria a população? Nós A temos o população valor é da população. os 200 filhotes, Na verdade, não, né? Porque se tu estás a falar de um estudo aqui para uma ração de cachorro, bem, tu estás a falar de todos os cachorros, certo? certo? Mas aqui diz filhotes de médio porte, Sim. certo? Aham. E selecionou 200 filhotes. Ah, ok, ok. Ah, bem, acho que entendi. Mas você está errado. Porque Pois, aqui já a percebi, já população seria a percebi. população de todos os cachorros. Nós não De todos os temos esse cachorros, dado. sim. E uma Então, amostra de 200 filhotes, até 6 a meses de amostra idade. 200, exatamente. Então, você tem Ok. que ficar atento, tá? Nem sempre todos os dados estão no Sim, 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 enunciado, tá sim. bom? Ok. Muito bem. Aham, beleza. Agora vamos continuar, então. Ora, para realizar um estudo. Não, Ah, não, não. não, não. Já entendemos bem a ideia. A ideia é essa. Daqui ele vai começar a falar de amostragens probabilísticas, não probabilísticas. De modo geral, a gente trabalha com as probabilísticas. Ah, muito bem. E daí, esse problema aqui, ó, de tipos de amostragem, aleatória simples, estratificada, sistemática, eu já vi muitas vezes cair em provas em Portugal, tá? Então, por isso que eu não costumo falar isso para meus alunos do Brasil, mas para ti eu vou falar. Vamos conversar um pouco mais sobre esse negócio de amostragens aqui. Ok, O que é uma amostragem aleatória simples? É o que está escrito aqui. Cada elemento tem a mesma chance de ser selecionado e é selecionado a partir de um sorteio. Por exemplo, o Euro Milhões, né? Eles tiram as bolas lá, sorteios. ok, Para isso, tabelas de números aleatórios são frequentemente utilizadas. Selecionar 5 alunos de uma turma usando a lista de chamada. Então, você vai escolher ali aleatoriamente um estudante na lista de chamadas da escola. Muito bem. ok. Amostragem estratificada. Praticamente a mesma coisa que o anterior, mas agora tu tens de um todo, tu tiras um pedaço e desse pedaço tu vai então escolher fazer a tua escolha, né? Fazer a tua escolha aleatória, ok? Então, por exemplo, tu tens uma escola inteira, mas tu vai tirar os alunos só de quinta ou oitava série para determinado Ok. pesquisa aqui ou qualquer coisa do gênero, percebe? Então, essa Uhum. série é um extrato do total, percebeu? O total são todos os alunos da escola. Ok. E o sistemático é praticamente a mesma coisa que os outros, né? Só que aqui tu vais tirar de uma lista que já está organizada de alguma forma, por exemplo, por preço ou por ordem alfabética, né? Então você vai tirar aleatoriamente, só que essa lista ela já tem uma prévia organização, ok? Ok. Então é isso. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer só uns dois desses aqui, vamos ver se tu percebe se é simples, que é tirar simplesmente aleatório, sem escolha nenhuma. Estratificado, onde você coloca em partições, né? Por exemplo, as séries. E sistemático, onde você organiza de alguma forma, a ordem crescente, por preço, Ok. etc. Tá bom? Então, 1.6, tu Ora, podes ler e me dizer que tipo de ok. amostragem é, por Para uma favor. das seguintes situações, diga qual o tipo de amostragem foi utilizada. O Conselho Universitário da Universidade deseja conhecer a opinião dos alunos e professores sobre uma resolução a ser votada, que estabelece horários fixos para o atendimento de alunos pelos professores. Para, para, para compor a amostra foram sorteados aleatoriamente 10% dos alunos matriculados e 10% dos professores. Esta é aleatória, certo? Aleatória, aleatória. Muito bem, mas ele cita aqui 10% dos alunos e 10% dos professores.
Então, bem, é aleatória, né? Mas ele vai escolhendo até dar 10%, né? Isso. Muito bem, vamos mais um aqui. Mas é a probabilidade aleatória, certo? Aleatória ela sempre é, né? A questão é se é sim. Ah, mas tu estás a dizer aleatória simples. ok, era isso que eu ia dizer, era simples, sim. Há Ah, sim, simples e beleza. Então, estratificado, é mas eu simples. tinha entendido, não te preocupes. Ok. Então vamos para a próxima aqui. Um treinador de uma confederação esportiva deseja dividir 20 times em dois grupos. Para o primeiro grupo, seleciona aleatoriamente 10 times e considera os 10 restantes para o segundo grupo. Esta é estratificada. Estratificada, pronto. Percebeu bem. Show de bola. Agora vamos para uma coisa ainda mais importante, que é o nosso tipo de variáveis aqui. O que nós Ok. temos aqui? Quando tu estás a falar de estatística, tu tem basicamente dois tipos de variáveis, que são as qualitativas, ou seja, tratam de qualidades, e a quantitativa tratam de quantidades, Quantidade. ok? Ok. Então, o que que acontece? Qualidades são coisas que não são números. Então, são, por exemplo, os nomes dos produtos. Por Uhum. exemplo, uh, ou nomes de países, né? Tu estás a tratar dos países da União Europeia, lá, França, Portugal, Espanha, etc. Ok. Então, são qualidades. E os que eu falei, eles não têm uma ordem, não tem um país que vem primeiro ou vem depois. Então, por isso que é um tipo de variável qualitativa nominal. Só que tem vezes que tu estás a falar de ordem. Por exemplo, tu estás a fazer uma pesquisa do quantos gostaram de um produto. Então lá tá que acharam que o produto é ruim, médio e bom. Existe uma ordem. O ruim vem antes do médio, que vem antes do bom. Então estarias a falar de ordinal. Também serviria para dias da semana, por exemplo, né? Segunda vem Ok. antes de terça, assim vai. Percebe? Uhum. Então tá, nominal, nome, ordinal, ordem. Ok? Ok. E quantitativa tens a ver com valores numéricos. Quantitativa tem a ver com valores numéricos. Então, tem os valores que são discretos, ou seja, existem grandezas numéricas que só podem ser ditas em termos de números inteiros. Por exemplo, tu nunca vai ficar na posição 1,7 numa corrida, ou tu nunca Claro. vai ter 2,3 filhos, percebe? Ou Tu sempre vai duas. ter um filho ou dois filhos, ou tu vai ficar na primeira, na segunda, na terceira posição, percebe? Ok. Isso. Então, nesse tipo de situação, tu estás a falar de uma grandeza discreta. Mas tem outras grandezas que tu pode quebrar, por exemplo, tua altura. Ah, eu tenho 80,7 quilos, ou eu tenho 1,83 metros de altura. Então, tu estás a falar de grandezas contínuas. Então, para discretas e contínuas, tu vai usar fórmulas diferentes para resolver a conta. Então, muitos alunos se perdem nisso quando vão trabalhar com as distribuições, porque as distribuições dependem de ser discreta ou contínua. Então já tem que ficar claro aqui que existe essa distinção, percebe? Ok. Pronto. Ele está dando alguns exemplos aqui, ó, nominal, masculino, feminino, sim ou não, ordinal, péssimo, ruim, regular, bom, né? Discretos, números inteiros, contínuos, ó, por exemplo, o exemplo que ele deu aqui, número de irmãos, né? Não existe meio, bem, até existe meio irmão, mas não no contexto que a gente está falando. Sim, sim, claro. Contínuo são grandezas de tamanhos, né? Tudo é o peso de animais e pessoas. Muito bem, então agora e você já percebeu isso aqui, eu vou fazer só um print screen para te mandar no WhatsApp. Eu vou pedir então para que tu me digas aqui, pelo menos os três primeiros aqui, de qual tipo de variáveis eles são. Eu estou a te mandar aqui no WhatsApp, tu podes olhar lá só para lembrar os nomes, né? E me Pois. dizer, por exemplo, sexo masculino ou feminino, que tipo de variável é, por favor? É, vou tentar aqui abrir. É qualitativa, Uhum, nominal. exatamente, porque não existe ordem aqui. Muito bom. Olha só que pergunta estranha. Tempo de uso de um HD de 1 TB em meses completos. E aí? Então aqui é em meses completos. Este tempo de uso, o tempo, aqui é quantitativa, discreta. Pois é, aqui eu sempre me confundo, então sempre gosto de fazer essa discussão com os meus alunos. Apesar dele estar falando meses completos, ele está a falar meses completos, ou seja, a gente pensa que é discreto, porque vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. O tempo em si é uma grandeza contínua, percebe? Então a Ok. resposta aqui é meio ambígua, porque pode ser, pode ser o
Discreto. Quantitativa discreto, como pode ser quantitativa contínua, tá bom? Ok. Eu, particularmente, diria que é quantitativa contínua, porque o tempo é uma variável contínua. Não existe tempo discreto. Né? O tempo ele está sempre correndo, ele nunca para. Claro. Certo? Da mesma forma que a altura, da mesma forma que o peso. A pessoa não tem 1 quilo e depois ela magicamente vai para 2 quilos. Percebeu? Sim, ela tem que passar por 1,5, sim. Exato. Por isso que é uma variável pela sua natureza contínua, percebeu? Ok. Muito bem. Então vamos pegar uma outra aleatória aqui para finalizar. Resultado final de uma disciplina da UFRN, que é uma universidade do Brasil. Aprovado ou reprovado? E aí, que tipo é? Esta é qualitativa ordinal. Ordinal, porque tem uma ordem. Bem, na realidade, eu não diria que tem uma ordem, tá? Eu diria que é nominal, porque ele pode estar aprovado ou reprovado, sim ou não, 0 ou 1, percebe? Então é uma coisa bem Ok. Ok, já nominal percebi. mesmo, percebeu? Veja que isso aqui é tudo bem ambíguo, né? Então não precisa se preocupar tanto com isso, só precisa saber que Pois. existem essas distinções, tá bom? A gente vai aprender a fazer tabelas agora. Isso aqui causa uma confusão com os alunos que estão a começar o curso, então a gente vai usar provavelmente o resto da aula toda para isso. Bem, como é que a gente faz uma distribuição de frequências, né? Primeiro, o que é uma frequência? Frequência é a quantidade de vezes que algo ocorre, percebe? Sim. Quantidade de vezes que algo ocorre. Muito bem. Então, o que acontece? Tu olhas os dados brutos e tenta perceber aqui uma lógica neles, né? A primeira coisa que tu tens que fazer para conseguir construir uma boa tabela é colocar os dados em rol, que é como a gente diz ordem crescente. Então, tu pegas os dados de forma bruta aqui, aleatória, e organiza eles de forma crescente para melhor conseguir escrever tua tabela. Muito bem. Então tá bom, primeiro ele só nos mostra aqui como colocar as coisas em ordem crescente, tenho certeza que tu sabes fazer bem isso. Sim. Muito bem, agora vamos para um exemplo muito mais interessante para a gente conseguir construir uma tabela de frequências. Uma tabela de frequências, como tudo na estatística descritiva, serve para a gente resumir, reescrever os nossos dados de forma mais interessante, ok? Para a gente olhar e já entender o que está a acontecer, percebe? Para não precisar ficar olhando dado a dado para ter alguma conclusão, percebe? É isso Sim, que a sim. gente vai fazer. Show. Então, o que eu estou a falar aqui? Estou a falar de novo de um monte de dados que vieram de formas aleatórias, porque a pesquisa foi feita desse jeito. E o que a gente vai fazer então? A gente vai primeiro colocar em ordem crescente, para então conseguir fazer uma tabela de frequências. Como você pode perceber, tem 2 pessoas que não têm filhos, tem 4 pessoas que têm um filho, e assim vai para os outros dados, né? Então, a gente já está citando a frequência que determinado evento ocorre. Tem 2 pessoas que têm 0 filhos, ou seja, a frequência de 0 filhos é 2, Sim. percebe? A frequência de um filho é 4. E assim vai, percebe? Sim. Sim. Então, uma vez que tu tens isso, tu pode construir a tua tabela de frequência. A primeira coluna é a coluna da variável. Número de filhos. Então, número de filhos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Que são Certo. os dados que foram citados aqui na pesquisa. Hoje em dia é raro ter pessoas com tanto filho assim, né? Aí em Portugal mesmo, eu mal vi crianças. Não sei se tu vê bastante crianças por aí, mas quando eu morava aí, eu não via crianças na rua, na igreja. Mas onde? Em Achava muito Portugal? curioso. Em É, Portugal? em Portugal. Ah, tu estás Mas na Inglaterra, né? eu estou na Inglaterra. Não, mas Portugal nós na coisa de uns aninhos por causa do... os pais não deixam os filhos vir para a rua, não sei porquê. Perdeu-se o costume das crianças virem brincar para a rua. A Pois é. PlayStation, a internet também ajudou muito, e a televisão, mas não... Perdeu-se muito, porque em Portugal nós vinhamos todos para a rua, quando éramos novos, andava sempre tudo na rua. E Portugal ainda é muito seguro, né? Comparado com o Brasil. Aqui, se tu deixar uma criança na rua, tem perigo de ela não voltar para casa nunca mais. É um pouco É complicado. assim, se formos ver, por exemplo, estás a falar em grandes metrópoles, grandes cidades, porque se fores para a roça, como vocês dizem na roça, se Uhum. calhar as crianças andam lá de manhã à noite na rua e ninguém, não há problema, não é? É verdade, isso é verdade.
pronto, agora é assim, Portugal, mesmo tanto na roça, quando a gente diz no campo ou na cidade, as crianças já não vêm para a rua, mas isso acho que a culpa é nossa, pais. E depois não é só isso, os mídia incutem os mídia incutem essas notícias, desapareceu 2 crianças no Brasil, e os pais começam a ter medo. E Claro, com certeza, é uma coisa assustadora, mas é uma realidade de violência completamente distinta, né? Qualquer lugar do Brasil e, bem, eu não sei como tá Lisboa, né? Eu fui para lá, me pareceu meio estranho assim o ambiente, mas nem tem Lisboa como está muito brincar mal. na rua em Lisboa, mas por exemplo em Braga daria para brincar tranquilamente. Sim, sim, Braga. Não, Portugal ainda é um país seguro. Não é tão seguro como se diz na televisão, porque convém dizer que é seguro. Já não Sim, é tão seguro, porque metade dos crimes não são declarados. Mas sim, em comparação com o Brasil, mas lá está, vocês são 230 milhões, nós somos 10. exatamente. Se calhar há mais criminalidade em Lisboa do que no Brasil, se formos a ver a proporção, fazendo as probabilidades de casos de crime ou ilegais consoante o número de população, se calhar Lisboa ainda é mais perigosa que o Brasil. Mas Pois já é. está. Vocês Não são duvido. É que 230 milhões. E assim, boa parte da velocidade da violência do Brasil é a violência entre bandidos, assim. Por exemplo, no Brasil são assassinadas 250 pessoas por dia, por aí. Pois. Mas a maioria dessas pessoas são bandidos, né? Então é meio que guerra de E gangues e coisas assim, percebe? eu costumo dizer que nós, os portugueses, somos os brasileiros da Europa. Nós somos os brasileiros. Só Tu que, achas, só que né? acho. Só que nós temos uma coisa, nós estamos agarrados a uma União Europeia que nos ajudam. Porque se não fosse a União Europeia, o nosso nível de formação começava a ser baixo, que é um problema do Brasil. O nível de formação não é tão alto como um país europeu. E o que é que leva a um nível de formação baixo? Criminalidade. Pronto. E nós não somos, porque nós estamos ligados a uma União Europeia. Porque senão Portugal era um país com pouca formação, um país pouco desenvolvido. Não tenho dúvidas, Percebo. não tenho É, dúvidas nenhumas. pois é, eu vejo muita gente que, por exemplo, você é um caso, né? Mas muita gente que quer estudar fora de Portugal e, né, se formam e vão para fora, meio que os jovens estão abandonando Portugal, né? Percebo Muito. isso. Não, Portugal está muito mal. Portugal está muito mal. E não estamos pior porque estamos encostados a uma União Europeia, alguém que nos suporta. Pois é, Alguém pois. que nos suporta, que é uma coisa que o Brasil não tem, não é? O Brasil perdeu tudo, né? Quando aconteceu o golpe republicano aqui, no fim do século XIX, que os militares tiraram a família imperial, que era o que restava de cultura nesse país, tudo desandou, né? A família imperial era uma bênção aqui. Eu, por sinal, fui em Petrópolis, que é a cidade que a família imperial passava férias, tomei uma chuva de Portugal, assim, e fico muito feliz, sabe? Porque, para mim, é uma graça a gente ter sido descoberto, né, por Portugal. E Brasil era Portugal por muitos anos, né? O pessoal vem com esse papo de colônia e tal, mas na realidade quem nascia aqui era português, né? Por muitos anos. Não, porque uma coisa e é uma coisa que eu me orgulho, sendo português, dos, Nossa, do- dos exploradores ou dos navegadores, Portugal foi dos melhores. Os holandeses foi o foram melhor muito de mais todos. os E eu vou te holandeses falar uma foram. coisa: Portugal foi o país que fez as maiores descobertas do mundo, da história. Sim, Porque, sim. por exemplo, né, tem aquela história de que o homem foi para a Lua. Não foi. Eu, como físico, posso te garantir que não foi. Eu, E, eu, né, eu, eu meto as mãos no fogo, como também não foi. é, Mas os Eu não portugueses acredito. sim foram. Quando eu morava em Portugal, eu fui em Porto, num lugar, não sei se tu já conheceu esse lugar lá em Porto, que é uma espécie de, é um barquinho, que tu Não. entra num barquinho e daí tu começa a passear por vários descobrimentos de Portugal, assim, feito em cera, sabe? Daí tu entra, começa entrando na China, depois vai pro Japão, depois passa pela Índia, daí chega no Brasil, sabe? Sim, E sim. daí eu fico pensando como era a coragem, né, desses portugueses de ir para lugares que realmente nunca foram vistos antes e conhecer pessoas novas e outras realidades como se fosse outro planeta mesmo, entendeu? Eles realmente foram para outro, entre aspas, aqui, planeta. Não essa mentira inventada pelos americanos, sabe?
Sim, os americanos são... Por exemplo, o Canadá, eu li uma coisa de um historiador português. O Canadá, de onde é que surgiu o nome de Canadá? O Canadá, que era, nós chamávamos os Canadas, eram os fornos de cal de Tavira, porque o navegador que chegou ao Canadá era de Tavira. Tavira é no Algarve, no sul de Portugal. Ou seja, eles ligaram o porque é que Canadá se chama Canadá, porque tem a ver com os fornos de cal de Tavira. Pois é. Meu, Portugal que fez o mundo conhecer o mundo, sabe? A gente só se conhece Sim, hoje porque sim, existiu sim. Portugal. É Mas incrível isso. uma coisa que nós tivemos boa com o Brasil, as leis em Portugal eram as mesmas no Brasil. Nós não víamos aquilo como uma colónia. Aquilo Sim, foi um lugar em que a gente se apoderou, pronto, éramos mais evoluídos, certamente, do que as tribos, não é? Em termos de claro. sociedade, evoluímos, quer dizer, se calhar não, mas pronto, na perspectiva financeira e económica, se calhar éramos mais evoluídos, mas as nossas leis eram iguais. Aliás, Sim, nós aqui evoluímos, era Portugal. era, Ah, e evoluímos. assim, é o que eu sempre digo, pessoal, é que assim, depois que a República foi proclamada, né, os militares malditos tomaram aqui da família imperial, começou-se uma começaram a queimar o filme de tudo que envolvia Portugal, sabe? Daí vieram com Sim. essas histórias do ouro e tal, mas eu sempre digo, quando vem com esse papo pra cima de mim, olha, poderiam ter tomado todo o nosso ouro ainda mais, contanto que tivessem nos ensinado a roda. Porque chegaram aqui, o índio não sabia nem o que era uma roda, não sabia dominar o fogo, não sabia nada. Então, meu, entendeu? Graças a Deus que Sim, sim, chegaram sim. aqui. Sim, como tudo e antigamente, e hoje em dia eu costumo dizer, por exemplo, hoje em dia é o politicamente correto, não pode, a gente para proteger a nossa sociedade não pode haver violência. Eu não conheço nenhuma sociedade que não tenha crescido com violência. Sim. E olha, eu vou te falar uma coisa. A violência, entre aspas, de Portugal foi mínima. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo tem cara de índio, um pouquinho de cara de índio, sabe? Só que Sim, se sim. você for nos Estados Unidos, não acontece isso. Por quê? Porque quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles destruíram com todos Sim, os sim. índios lá. Não, Aqui no Brasil, não. Aqui houve uma troca cultural, entende? Meu, o padre José de Anchieta, que veio de Portugal para cá, ele conseguiu fazer um dicionário de português para o Tupi-Guarani, que era a língua dos índios. Tinha-se muito carinho pelos índios. sim, Os sim, portugueses tinham muito carinho pelos índios. nós dentre os exploradores fomos os melhores. Nós não fomos bons, como é óbvio. Nós começámos com a escravidão. Nós defendíamos o povo. Nós, por exemplo, defendíamos o povo em Angola, mas era contra os holandeses. Mas a gente continuava a usufruir deles, né? Dos africanos. Mas desse parâmetro nós fomos os melhores. Fomos. Os ingleses e os holandeses foram para destruir. Sim, meu, quando os holandeses chegaram no Brasil para tomar o Brasil, os negros, escravos, né? E Sim. os índios, eles defenderam, junto com os portugueses, a costa brasileira contra os holandeses. Porque Sim, sabia-se que era muito importante Portugal para o Brasil. Em Angola, Portugal defendeu muito Angola contra os holandeses, porque os holandeses foram lá para também pescar os ditos pretos, não é? Para escravos, e os portugueses não é que tivessem a defender os escravos, que não estavam a defender, era os escravos para eles. Ou seja, há aqui uma situação de que não fomos bons, não, mas lá está. Hoje, em qualquer desenvolvimento de sociedade, haverá sempre violência, haverá sempre coisas boas, coisas más. Não, ainda hoje os Estados Unidos, que eu detesto essa superpotência, ainda não consegui os perceber, mas não gosto. Eles querem resolver tudo o que é fora, o que eles têm lá dentro de casa não conseguem resolver, mas depois querem ir para o Afeganistão, resolver o Afeganistão, querem resolver o Iraque, querem resolver tudo, e resolvem com o quê? Com violência. Pois é só o que sabem fazer. E na prática é exatamente isso. Quando tu falasse ali do politicamente correto, tu estás completamente certo, porque o que que acontece? Como nós não podemos falar certas coisas, certas palavras, a discussão fica complicada. Mas, por Pois, exemplo, na questão de Portugal, que tu estavas a falar da escravidão, tu achas que os portugueses
ferrados de ficarem dezenas de dias no mar sem comer direito, fracos, dormindo mal. Eles iam conseguir chegar na costa africana, dar paulada nos negros e trazer eles para Portugal? É claro que não. A escravidão já era um sistema econômico dentro desses países. Então, os Sim. portugueses ou qualquer outro país conseguiam ir lá e comprar os escravos, né? Sim, sim, e o próprio. Olha, não vais mais longe. Eu estive em Portugal a trabalhar com. Estive a trabalhar na azeitona e na batata doce, em que eu trabalhei com muitos paquistaneses, indianos, que é agora um grande problema em Portugal, que eles trabalhavam na agricultura. Os próprios indianos e paquistaneses são aqueles que exploram os da própria terra. É a mesma coisa Exato. que é a mesma coisa que tu ires para Portugal trabalhar na agricultura através de um brasileiro, e é o brasileiro que te vai explorar. Ele vai olhar para ti como um escravo. O teu próprio conterrâneo, e cada vez há mais isso. Cada vez há É. mais isso. É exatamente isso que está a acontecer. Bem, nós temos essa história natural da escravidão, né? E se não tomar cuidado, isso pode até voltar mesmo. Muito Já bem. existe. Ainda É, existe. Ainda existe. sim, em Então, vários países ainda tem, né? se formos para a prostituição há aí países tanto e se formos lá mesmo para o interior do Brasil, naquelas. Aliás, há uma série brasileira na Netflix que fala disso. Ah, é? Essa eu não conheço. Que é com o Rodrigo Santoro, que eles têm uma oficina de desmanchar carros. Eles vão mesmo à roça, à pura roça, buscar jovens, em que prometem à família que lhes dão muito dinheiro e que os tiram da miséria, e depois eles acabam por ser escravos, são presos dentro da oficina, têm trabalho para fazer, tentam fugir, mas a polícia apanha-os porque aquilo é um esquema. Eu não me lembro o nome daquilo, é com o Rodrigo Santoro. É o Rodrigo Santoro, em que são quatro ou cinco ou seis. Aliás, e um deles pronto, que é assim o mais evitado, o dono da oficina passa ao para chefe, ou seja, ele de escravo passou a ser chefe dos escravos. Ou seja, Sim, ele passou pelo mesmo, só que a ambição era tão grande, que era ele que controlava os outros. exatamente. É isso que acontece, né? Quando a gente Porque esquece a história, né? Esquece que esse tipo de coisa aconteceu. No Brasil tem um escravo, né, da época da escravidão, que é muito visto assim como uma pessoa sensacional, um herói, que era o Zumbi dos Palmares. Só que esse tinha um monte de escravos também. Então era natural, a escravidão era uma coisa natural. E sempre foi durante toda a história humana, né? sim, Não é sim. uma coisa boa, mas foi uma coisa natural, aconteceu. E as E pessoas hoje, lidavam com aquilo e, e hoje todo não há dia. mais porque há leis para isso, porque senão havia muitos mais, porque o humano não consegue mudar essa natureza de guerras, escravidão, aproveitar-se dos outros. Por isso é que nós tivemos que crescer em sociedade e criar leis, porque senão isto era um. Isto era Sim, um. mas o que é curioso é que, assim, na época da escravidão, muitos escravos ficaram ricos, né? Eles conseguiam comprar a carta de alforria deles Sim, sim, e, sim. entre outras coisas, né? Ou eles nem compravam a deles, Foi um compravam um negócio, escravo antes de comprar a própria carta de alforria e conseguiam crescer na vida, ficar ricos. foi um Agora, hoje em negócio tão dia, uma grande. pessoa que trabalha livre não consegue. Sim, foi um negócio tão grande. Todos os portugueses começaram, depois foi os holandeses, depois foi os ingleses, depois foi os espanhóis, depois aquilo dava para todos. Todos queriam. Pois é. Todos queriam. Mas Então, pronto, é algo a ser bem visto de forma muito mais adulta do que essa conversa tosca do politicamente incorreto. Mas tu o percebeu politicamente. aqui o que aconteceu nessa tabela? Eu aqui Nós percebi, temos, nós percebi temos aqui as frequências, né, indicando a quantidade de dados aqui de a cada um. frequência e depois a percentagem em 100%, certo? Como é que a gente obtém esses valores aqui? Esse de porcentagem, né? Isso aqui a gente chama de frequência relativa. Isso aqui é normalmente mais interessante de se trabalhar, porque se tu chegas e fala assim, poxa, na minha empresa tem 6 pessoas com 3 filhos. Se eu não tiver o contexto da empresa, o tamanho dela, eu não sei se é muito, se é É pouco, pouco, sim. né? 6 pessoas na minha empresa com filhos é muito, mas 6 pessoas no McDonald's é nada, percebe? Então, Sim, tu sim. usas a frequência relativa. Tu podes obter esses valores simplesmente a pegar e um valor, por exemplo, esse aqui de frequência 6 e dividir pelo total, 30.
Então, se tu fizeres isso, tu fica com 0,2. 0,2 vezes 100% fica 20%. Então, 20% dos empregados dessa empresa têm 3 filhos. Pode indicar dessa forma, percebe? Ok. Isso. Então, muito bem. Daqui tem algumas perguntas bem simples. Eu vou te perguntar só qual é essa aqui última. Será que tu consegues me dizer? A maioria dos funcionários tem quantos filhos? E a minoria? Informe-se a percentual de ambos. Ou seja, a maioria dos funcionários tem quantos filhos? Ou seja, que neste caso tem 2 filhos, a maioria. Perfeito. Uhum. E a minoria tem 0 filhos. Perfeito. Perfeito. E o percentual é 6,2 de 0 filhos e 33,3 de 2 filhos. Perfeito. Muito bom. Isso aqui é o básico das tabelas de frequência. Nós temos algumas outras coisas que podem ajudar em determinados casos, não são tão comuns de aparecer, como limite inferior, superior, tudo que está escrito aqui. Se tu tiveres uma tabela com todos esses dados, fica mais fácil responder algumas perguntas mais curiosas, do tipo, quantos empregados têm até 2 filhos? O que seria ter até 2 filhos? Ter 2 filhos ou menos 2 filhos, percebe? Bem, você pode responder rapidamente se tu tiveres a frequência acumulada para baixo aqui, né? Que a gente costuma chamar de frequência acumulada abaixo de. Por quê? Porque daí tu vais simplesmente... o que seria essa frequência acumulada abaixo de? É a soma de todo mundo, né? Perceba. Se tu somares quem tem até 2 filhos, tu estás a somar a quantidade de empregados que tem 0 filhos, 1 filho e 2 filhos, que dá 16. 16. Essa tabela do frequência abaixo de já te dá exatamente esse valor somado, percebe? Ok. Então, se tu tiveres ela feita, já ajuda, né? Quantos empregados tem ao menos 4 filhos? O que é ter ao menos 4 filhos? 4 filhos ou mais. Tem pelo menos 4 filhos. 4 filhos ou mais. Sim. Então, tu pode usar a frequência acima de. Nós vamos lá no 4 e vemos que é 8. Por quê? Porque nessa empresa tem pessoas que têm no máximo 5 filhos. Tem 3. E tem pessoas que têm 4 filhos, que são 5 pessoas que têm 4 filhos. Então, ao todo, quem tem pelo menos 4 filhos é quem tem 4 ou tem 5, né? Sim. A soma é 8. Exato. Então é para isso que serve, beleza? Bem simples, né? Muito bem. Perceba que tudo que nós estamos a falar aqui foi de uma tabela de frequências de discreto, certo? Nós estávamos a falar de discreto, de uma variável discreta, número de filhos. Não existe número de filhos meio, né? Como a gente conversou, meio filho, 1,7 filhos. Mas existem situações onde tu tens isso. Nós já vamos falar disso. Aqui é o começo disso, não é isso exatamente. É a distribuição por classes aqui, tá bom? O que seria a distribuição por classes? É quando tu tem tantos dados, que tu é obrigado a colocar em tabelas onde você tem um começo e um fim. Nós já vamos ver isso. Eu quero te mostrar essa tabela com classes, para tu já entender, tá bom? Ó, peso de blocos de concreto, por exemplo. Tu nunca vai ter, como na questão dos filhos ali, um valor específico de peso de bloco de concreto. O peso está sempre entre um valor e outro, percebe? Ok. Então o peso vai estar entre 56 e 63,8. Tu nunca vai fazer uma classe, a gente chama isso aqui de classe, uma classe, outra classe, outra classe. Tu nunca vai ter uma classe com um valor específico, como tu tinhas aqui. 1 filho, 2 filhos, valores específicos. Vai ser sempre um intervalo de valores. Então, nós temos que construir isso, não é muito simples. Então, vai ficar como aqui? Amplitude total. Primeiro, nós temos que encontrar a amplitude. É a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, tu organizas os teus valores em ordem crescente, faça a subtração, tu encontras o valor da amplitude, ok? Muito bem. Então, nós já vamos ver para que serve essa amplitude. O número de classes é a quantidade de separações que teve aqui. Por exemplo, no nosso caso tem 6 aqui, nesse caso tem 6 classes. Certo. Mas, em outros casos, devido à quantidade de dados que tu tens que colocar mais classes, né? Como é que a gente vai descobrir a quantidade de classes? É simplesmente fazer 1 mais 3,333 vezes o log de n. O logaritmo natural, ou melhor, o logaritmo
é uma conta que você pode fazer com a calculadora. Você coloca o valor n, que é o número de elementos, o número do tamanho do teu espaço amostral. No caso lá do problema dos empregados era 30, né? Tinha 30 pessoas. Sim. Então, tu farias isso, encontraria já o número de classes que terias que ter aí no teu problema. E, finalmente, você tem que encontrar qual que é o intervalo de classe, ou seja, qual que é o tamanho que a tua classe vai ter, de quantos quilos vai ficar os blocos de concreto aqui. Como é que tu encontras esse valor? É simplesmente tu pegares o tamanho da amplitude, que já foi calculado anteriormente, e dividir O pelo número. valor da classe que foi calculado aqui. Percebeu? Ok. Pronto. Então tá bom. Vamos ver um caso aqui sendo feito na prática. Construa a distribuição de frequência com classes, que é o que ele está a pedir aqui, para os dados referentes aos pesos dos 14 blocos. Então, primeira coisa que tem que fazer é achar a amplitude total. Superior menos inferior. Yeah. Ó, 39. 39. Agora, como é que a gente vai encontrar o número de classes? Fazendo aquela fórmula. 1 mais 33, 1 mais 3,363, vezes o log de 14. Isso aqui vai dar 4,82. Só que veja, o número de classes é uma coisa discreta, porque é uma classe, duas classes, três classes. Então você vai ter que arredondar. Ok. 4,82 não vale o 5. Então você vai Ok. ter 5 classes. Tua tabela vai ter 5 linhas ali. E quanto que vai ter de quilos em cada classe? Você vai pegar a amplitude total, que é 39, e dividir pelo número de classe, que é 5. Você vai chegar em 7,8. Então, tu vai ter as tuas classes escritas de 7,8 em 7,8 quilos, começando pelo menor e chegando até o último. Então, a classe começa com 56, que é o valor do menor, e você soma 7,8 para ver onde a classe acaba. 56 mais 7,8 é 63,8, beleza? Ok. Isso. Então, E assim é, sucessivamente. e assim sucessivamente. Mas pode ser que você tenha um bloco, né, que tenha exatamente o peso de 63,8. Ele vai estar na primeira classe ou na segunda? Vai estar na segunda. É sempre o extremo, é sempre o começo da outra classe, percebeu? Então, se eu tiver um, um- vocês chamam, eu chamo tijolo, não é? Um É, bloco tijolo, concreto. bloco. Tijolo, Que sim. bloco normalmente é aqueles maiores, assim, Aquele cinzas, cinzento, sim. grandões. Aquele cinzento. O tijolo é aquele de Aham. barro. Sim, sim. Então, se eu tiver um bloco de concreto de 63,8, tenho que pôr na segunda classe. Exato. Porquê? Porquê é que não pode estar incluído na primeira? Isto agora é só uma dúvida. É porque tu estás indo até o 63,8, mas não chegando nele. Para que a próxima classe comece exatamente onde terminou a outra, entendeu? É o que a gente chama de intervalo aberto ou fechado na matemática. Ah, Isso ok. aqui é um Então, intervalo, ele é fechado no primeiro, mas aberto no segundo. ok. Então não faria mais sentido, por exemplo, ser 63,7? Não. Não, porque tu terias que pegar o 63,7, 9999999, entende? Ok, ok, Tá ok. pegando até o limite ali, o extremo. Então por Sim, isso que sim, tem que sim. escrever Sei. 63,8 aberto, percebeu? Ok. Perfeito. Então tá, e daí ele vai fazendo isso e vai criando as classes, e daí uma vez que cria as classes é só pegar os valores e jogar ali na frequência, né? Então, por exemplo, aqui, de 56 a 63,8, quantos blocos nós temos? A princípio, 5. 5. Então a gente olha aqui, 5. O Sim. próximo já tem que entrar na outra classe, porque é mais de 63,8, certo? Ok. E assim vai. Muito bem. Agora, ah, bem, aqui tem um exercício para tu fazer depois, tá bom? Ok. Podes fazer sozinho aí como tarefa. E já tem a resposta aqui, daí tu pode conferir se tá certo ou não, tá bom? Ok. Muito bem. O que que acontece, cara? Vai ter mais alguns outros detalhes aqui importantes de construção, mas o que realmente importa é tu conseguires fazer esse negócio sozinho. A gente não vai conseguir fazer isso em 7 minutos porque é um pouco longo, tá? Ok. Mas tu pode pegar isso como tarefa, tá na página aí 17, né? Tu pode começar ali. Ele faz tudo, mas seria interessante se tu tentasse fazer. Aqui tá um que não foi feito.
serve como Página desafio. 17. Ok. É um desafio aqui. Muito bem. Daí ele vai começar a falar da representação gráfica. Esses gráficos a gente está acostumado a ver, né, na televisão, no jornal. Mas o que realmente nos importa aqui, ó, são os histogramas, tá bom? Os histogramas são gráficos muito importantes na estatística. Por quê? Porque eles levam em conta aquilo que tu estavas a me perguntar lá. Não vale o 67? Aqui fica bem claro que não vale o 67. Por quê? Porque o histograma, ele começa no começo da classe, tá vendo? E termina no fim da classe. Uhum. Colado com ele já vem um outro histograma. Então, aqui no eixo X, no eixo horizontal, são os valores da tua variável mesmo. Poderia ser, por exemplo, o peso dos blocos ou algo do gênero. Enquanto o eixo vertical é o eixo da frequência. Aqui me parece que está em frequência absoluta mesmo. Bem, tá estranha essa frequência aqui, mas de toda forma, o eixo vertical é o da frequência, tá bom? Então, 0,018 deve ser, eu não sei exatamente do por que tá 0,018 aqui, mas deve ser 18%, sei lá, alguma coisa assim que ficou mal escrito. Não é do preço dos ovos nos Estados, da distribuição? Só que veja, ele está dizendo então que 0,018 dos ovos tem um preço de 47, sei lá, centavos até 68 centavos. Percebeu? É isso que ele está a falar. Só que então daí fica estranho, né? Ele ter colocado 0,018, por isso que eu acho que é algum erro de digitação aqui. Poderia ser 18%, não sei. Mas a questão é que aqui no eixo vertical é a frequência e aqui é a variável que tu estás a estudar, que no caso é o preço. Ok? Ok. Isso. E daí o histograma ele junta justamente as classes. Aqui tu tem uma classe, aqui tu já vai ter outra classe, né? Isso é uma classe, isso é outra classe, isso é outra classe. Sim, Ok? sim. Isso. Então, fica bem legal se tu fizeres dessa forma. Muito bem. Eu acho que a gente já falou bastante coisa e foi bem legal. Deu para ver que tu pegas rápido aí. Se tu tiveres tempo, né? Recomendaria estudar essa parte de medidas de tendência central, que já é alguma coisa um pouco diferente do que nós estávamos a ver. Nós estávamos só a entender como é que podem ser os dados lá, quais tipos de variável, e Sim. depois entender como organizá-los numa tabela. Depois, como representar essa tabela com gráficos, como eu te mostrei agora no histograma. Ok. Tudo coisas assim bem intuitivas, mas que vale fazer um exercício ou outro. Então, recomendo que faças. Agora, 1.6 já é um assunto novo, que são as medidas de tendência central. Daí, já é uma outra teoria, já fica legal a gente deixar para outra aula. Mas só para te dar um spoiler, né? Quem são as medidas de tendência central? São as medidas que centralizam os teus dados, né? Que mostram aquilo que está no meio, o que já é bem útil para dizer se aquilo é bom, se aquilo é ruim, etc. Por exemplo, tu pegas a média de aula a média de notas de uma turma. Se for, né, em Portugal, se for 19, significa que a turma é muito boa. Né? Sim. Se for 7, significa que a turma é muito ruim. Uma medida só está representando todos os dados de uma distribuição, tá? Todos os dados de um conjunto. Certo? Uma pequena medida, uma simples medida, pode representar dados de milhares, milhões de pessoas. Uhum. Percebe? Então, por isso, a média, às vezes, não é suficiente para explicar determinada coisa. Ok. Por isso que existe mediano e moda também. E por isso que vão existir medidas ainda muito mais precisas que nos ajudam a saber como se distribui as coisas nos teus dados ali, que são as separatrizes, os quartis, os decis, e que são, por exemplo, as medidas de dispersão. Para terminar a aula, eu vou te explicar o que é a medida de dispersão, para caso você avance na leitura, você saiba do que ele está a falar aqui. Medida de dispersão te diz o quanto em média um dado desvia da média. Por exemplo, digamos que você abra uma loja de roupas e você faz uma pesquisa da média de idade de pessoas num bairro para saber se você vai abrir uma loja para criança, para adulto, para velho. Daí você vê que a média de idade é 18, então você abre para jovens. Só que ninguém compra na sua loja. Por quê? Porque apesar da média ser 18 anos, só moram vovós e bebezinhos na cidade. Ou seja, a média é 18, mas ninguém tem 18. Percebe? Pois. Ok. Então, quem que vai te dizer essa informação? São as medidas de dispersão, que é a desvio padrão e a variância. Beleza?
Então tá, eu Ok. só dei um apanhado geral para caso tu avance na leitura, tá bom? Sim, sim, Espero isto que. vou avançar. Isto é medidas de expressão, não é? Exato. Tá tudo lá no sumário. Recomendo que tu faça os exercícios e refaça os exemplos que ele faz também, tá bom? Bem, Ok. a gente vai ficando por aqui. Tomara que tu tenhas gostado. Se precisares de mais explicações,